Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui para mais um De Casa com Lance. Hoje conversaremos aí com o volante Edenilson, né? Ele que tem passagem marcante pelo São Paulo, fez um bom trabalho lá no Arsenal e atuou no Botafogo de São Paulo. Foi o último clube dele aí no início de 2019. Desde então ele está sem clube. Nós convidamos ele então a participar da nossa live, tá bom? Vamos dar início aqui aos trabalhos por hoje, beleza? E o homem chegou, o homem está na área, hein? Fala, Edenilson. Tudo bem, camarada? Fala, guerreiro, tudo bem? Desculpa Tudo pelo certo. atraso, tá? É que estamos de quarentena, cara, então tá todo mundo meio que perdido por aqui. Não, faz parte. O pessoal já estava aqui na expectativa, já lembrando um pouquinho da sua carreira aí. O pessoal falando do Arsenal, as férias que você jogou lá, falando do São Paulo. O pessoal já estava aqui agoniado aí para te receber, pô. Ah, prazer em falar com você aí e com as pessoas aí que estão nos assistindo aí também. Denilson, obrigado, tá? Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à nossa live aqui com o Lance. A gente queria saber, primeiramente, como é que tá esse seu momento aí, né? Todos aí em quarentena, você tocou aí no assunto. Como é que tá? Tem treinado? Tá mais perto da família? Como é que tem sido esse momento para você? Tô, cara, esse momento aí da quarentena aí, tô treinando, cara, tirei pra treinar, ficar em casa, né? E se cuidar, porque essa pandemia aí realmente tá muito complicado. Mas é o tempo também de muita reflexão, né? E de bastante cuidados também. E você acabou de tocar num ponto interessante, que foi a questão da reflexão, né? Seu último clube foi o Botafogo, né? Botafogo de São Paulo. Aí você deixou o clube no início de 2019, mais ou menos, né? Você acabou não atuando tanto, ficou 15 minutos somente em campo. Como é que foi essa experiência para você? Alguns dirigentes do clube chegaram a questionar, né, a sua pouca utilização. Como é que foi essa situação aí? Foi uma coisa nova na sua carreira? Teve problemas de lesões também? Como é que foi essa situação? Cara, foi uma experiência nova, né? Cidade de Ribeirão muito boa, cara. Tô morando aqui até hoje, família gostou, não quer retornar mais para São Paulo. Então, por enquanto, a gente está por aqui, né? Até aparecer alguma proposta concreta. Mas a experiência no Botafogo foi boa e ruim, né, cara? Porque quando eu cheguei aqui, fui o primeiro atleta, acho que chegar a fazer a pré-temporada, dia 21 de novembro de 2018. Né? Fiz a pré-temporada toda, estava apto já para jogar tudo. E acho que houve um problema interno com a diretoria nova que estava chegando, com a diretoria que já estavam lá, e acabei não jogando. Às vezes por problema deles, acho que eles queriam outros jogadores, não sei, e como eles tinham acabado de ter o acesso para a Série B, isso acabou dificultando minhas partidas no Botafogo, até porque tive números bons. Se perguntar para qualquer atleta que esteve naquele momento lá, eles vão dizer, né? Tenho números disso, questões físicas, técnicas, então estava apto sim, mas o problema já não era meu mais, né? Mas sim do Botafogo. Mas foi uma experiência boa, também como tive experiência ruim, mas eu levo sempre as coisas boas e a cidade também, por ser boa, por ser uma cidade quente e uma cidade muito tranquila. Aí no Botafogo, então, você acredita que o extracampo, de repente, pode ter sido um fator aí que te limitou essa experiência no Botafogo? Ah, sem dúvida, cara. Vim para cá, né, com o intuito de voltar ao mercado e desde então, antes de começar o Paulista, já começou a acontecer algumas coisas estranhas, mas enfim, isso é uma coisa do passado, mas a minha consciência ela é muito tranquila em relação a isso, porque dentro de campo eles sabem muito bem como foi minha postura durante os treinamentos, tudo, e sempre foram ótimas. Então, se realmente eu não tive oportunidade, com certeza a responsabilidade não é minha. Então, desde então você está sem clube, né, Denis? Você está procurando aí um novo clube. Como é que tá? O mercado está parado, né, devido à pandemia, mas já surgiu alguma conversa, alguma coisa concreta, pensando no futuro aí, pós-pandemia, você está voltando aí a atuar? É como eu te falei, nesse momento aqui, cara, eu tô me dedicando o máximo, né? Porque querendo ou não, os jogadores que estão empregados também, querendo ou não, você acaba fazendo o trabalho, mas não é aquele trabalho diário, né? De estar no campo, de estar com a galera, de estar com um grupo. É totalmente diferente. Então eu tirei esse momento realmente agora, mais ainda para dar um up aí na minha forma física, na forma técnica também, para quando aparecer algum clube eu estar melhor possível.
Passando agora um pouquinho lá para o seu início da carreira, né? Sua relação com o São Paulo vem desde lá de trás. Como é que foi seu início no São Paulo, né? Você teve um início impressionante, com 17 anos já campeão mundial, campeão sul-americano pela seleção de base, capitão, então um início arrasador. Como é que foi para você esse início no tricolor e seu início de carreira também? Ah, cara, foi tudo uma novidade, né? As coisas aconteceram muito rápidas, né? Desde o começo. Jogava numa escolinha, Estrela da Saúde, e foi muito rápido a minha transição já pro São Paulo, a base, que até então o treinador era o Bauer, né? Final do Bauer, o monstro do Maracanã, tem até hoje, cara, a memória dele, porque me ajudou também bastante, me ensinou algumas coisas enquanto trabalhamos juntos, né? E como ele também não tinha muita estrutura para segurar a escolinha do São Paulo, a base, que era o Dente de Leite, isso foi em 98. Quando foi para o ano de 99, o Arlindo Galvão, que era até então o treinador do Dente de Leite do São Paulo, pediu alguns atletas para o Bauer e foram escolhidos 5 garotos. E desses 5 estava incluso eu e meu irmão. E daí a gente acabou indo para a base. Eu não tinha nem categoria ainda, né? Não tinha idade, tudo. E graças a Deus permaneci, porque eles falaram que eu estava treinando bem, mas que eu tinha que esperar mais um ano para chegar à categoria 88, tudo. Mas foi muito bom pela experiência. Foi maravilhoso, cara. Então daí, antes de chegar na base, né, em 99, um mês antes, tinha acabado de perder minha mãe. Então foi um baque muito grande na minha vida, psicológico, tudo abalou, mas Deus é maravilhoso, Deus é grande e acabou me presenteando, não só eu, como a minha família toda, de abrir as portas, o São Paulo ter aberto as portas para nós. Em 2005, como eu citei, você teve esses 2 títulos, né? O Campeonato Mundial, né, pelo São Paulo, e o Sul-Americano também pela Seleção Brasileira Sub-17. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência aí no São Paulo, já você cercado de grandes nomes, enfrentando aí um timaço do Liverpool. Como é que foi para você esse momento? E também na seleção, né, com a garotada ali, na época que você jogou com o Marcelo, né, no Sub-17. Como é que foi a garotada ali, aquele clima ali com o pessoal na base? Na base da seleção foi boa, né? Desde a Sub-15, desde 2003, né? Que as pessoas conseguem pegar vários jogadores de vários clubes, de vários estados. E do São Paulo eu fui o escolhido, né? E consegui, cara, também ter uma regularidade boa. Porque eu digo que, assim, no futebol é muito fácil você chegar, né? Não é que é fácil, mas não é tão difícil. Eu acho que o mais complicado é você manter uma regularidade, né, no lugar e tá sempre ali com uma sequência boa de jogos, de treino, de postura, tanto fora quanto dentro de campo. Isso vale muito, né? E na seleção de base praticamente peguei todas, né? Cheguei até sub-20, só não disputei o Sul-Americano sub-20, porque o Arsenal na época não liberou. Mas sempre tive contato com jogadores. Hoje faz tempo, né? Hoje só o William que tá aí, ó, querendo que Tá eu te conte algumas perturbando, né? resenhas. Ele quer que eu conte umas resenhas aí. Mas, assim, muito bom, cara, as experiências que você acaba tendo com essas pessoas, porque você acaba levando para a vida toda, né? E no São Paulo, lá no título mundial, quem você lembra ali naquela época que foi mais marcante para você? Um fato que tenha sido mais marcante naquele título mundial? Você não chegou a entrar em campo, né? Mas esteve no grupo. Como é que foi, então, esse momento para você? Cara, eu ia entrar no segundo tempo do primeiro jogo, naquela semifinal. Eu ia entrar, cara, tava animado, só que aí o Paulo Autori não colocou. Foi quando o juiz apitou, né? Acho que travou lá. Voltou, voltou. O momento marcante mesmo foi quando o juiz apitou, né? E quando eu vi todo mundo pulando, cara, eu com 17 anos, o caçula do grupo ali, foi uma coisa de outro mundo, né, cara? Você ser campeão mundial com 17 anos, né? E fazer parte daquele elenco, que é o elenco do São Paulo, ele não era tão qualificado tecnicamente, né? Mas taticamente e o fator assim união, né? O time era muito aguerrido. E isso fez com que o São Paulo conquistasse
aquele título naquele ano. Como é que foi a comemoração depois aí? Vocês foram pro hotel? Teve alguma zoeira aí especial? Como é que foi isso aí? Fomos, depois vestiário o hotel, o pessoal varou a noite, eu fiquei na resenha com o pessoal e foi muito bom, cara. E depois tivemos que viajar e quando chegou no Brasil aí que foi uma coisa de outro mundo, né? Pô, naquela marginal, ter todo mundo, a torcida do São Paulo em peso, cara. Aquilo ali eu nunca vou esquecer. E eu com a camisa da Independente lá em cima do trio, aquele momento nunca vai sair da minha memória, cara. Vou aproveitar e pegar o gancho do William aí. Que história é essa de risada aí que ele tava brincando com você? Pra você Não, contar o dessa William, risada. nada, cara. É que o William ele gosta da resenha. A gente sempre se deu bem desde a época que a gente jogava contra, né? Ele pelo Corinthians, tudo. E a gente sempre teve uma amizade. E depois que a gente foi para a seleção, tudo, e aí era mais resenha e resenha ainda, cara. Então, assim, é uma pessoa muito gente boa e que merece todo esse sucesso que ele está tendo aí. Você chegou ainda a jogar uma parte do Brasileiro no ano seguinte, né? 2006, né, Denilson? Cheguei, Antes de ir pro Arsenal, né? joguei alguns jogos, porém, como eu estava indo frequentemente para a seleção, não tive mais oportunidade de jogar pelo São Paulo, né? E foi aonde que foi minha última meu último momento na seleção brasileira, que foi na Copa de Sendai, no Japão, e foi lá o médico e tal, a gente fez alguns exames médicos, acabei assinando um contrato e acabei só retornando mesmo para o São Paulo para me despedir da galera e depois eu fui para Inglaterra. Como é que foi essa negociação aí com o Arsenal? Já tinha algum tipo de pessoa de olho em você? Ou foi realmente aí no campeonato disputado com a seleção brasileira que foi fechado o negócio? Como é que foi essa relação, essa ida para o Arsenal? Posteriormente chegando lá, né? Esse outro universo aí, dando de cara com o Wenger, Rio, Gilberto Silva, essas feras aí bravas. Então, já tinha especulação, mas era do Ramon, né? No Mundial, que foi no Peru, era para ter ido o Ramon para a seleção brasileira, ou para o Arsenal, né? Porém, o Arsenal levou, né, o Atlético, a base, né, para a Inglaterra, foram fazer amistosos para o Wenger analisar ele de perto. Porém, o que me passaram foi que as atitudes dele, extracampo, comportamento, essas coisas, porque eles observam bastante essas coisas, não foram legais. E acabou pedindo o Sandro Ordanelli, que era até então o scout do Arsenal na época, para dar mais uma olhada nos vídeos do Brasil. E ele acabou me vendo e falou assim, não, eu quero esse volante. E foi aonde que apareceu essa oportunidade para que eu fosse para a Inglaterra. Como é que foi lá, chegando, vendo aqueles craques de bola, cara? Como é que foi essa emoção aí? Você é garoto ainda, né? 17 anos, 18 anos, aí vendo essa Não, rapaziada 18. brava. 18 já. 18, cheguei em setembro, cheguei no começo de setembro lá, né? E o menino de 18 anos, pô, saiu lá do Jardim Ângela e, pô, jogava no videogame com aqueles caras, né? E quando eu vi o Thierry Henry de perto, cara, eu me tremi as pernas. Gilberto Silva, o Wenger foram me receber e aquele momento para mim, cara, são momentos inesquecíveis que você nunca esquece, né? Às vezes sempre você lembra, e ainda mais essa quarentena aí, o que você mais faz é pensar e estar nativa, mas quando para pensar, volta vários filmes, né? E essa imagem que eu tenho assim na minha frente é essa, o Wenger, o Gilberto e o Thierry Henry indo me receber. Isso para mim vai ficar marcado. Teve trote da galera com você, novato? Não teve trote, não. Não Não? teve trote, não. Ainda bem, cara, ainda bem. Escapou Não ia passar dessa. muita vergonha, ainda ia passar muita vergonha. Justo. Então, falando um pouquinho de Arsenal, você teve uma sequência boa aí entre as temporadas aí de 2008 a 2010, Denilson. Acabou que você também teve algumas lesões durante sua passagem, mas depois de 2010 você acabou não conseguindo voltar a ter essa sequência como antigamente. Você acha que realmente, mais uma vez, a lesão foi um problema ali na sua carreira na Europa, ou vocês também já estavam um pouco cansados aí desse tempo na Europa e queria voltar? Não era nem a questão da lesão, não, porque na época que eu lembro, eu senti no jogo contra o Everton uma dor na coluna
E um outro jogo foi a posterior, que eu acabei voltando para o Brasil para me recuperar, né? Mas foi mais o psicológico mesmo. Isso fez com que eu não conseguisse render o que eu sabia, né? Acho que até pelo tempo que eu fiquei, entre aspas, sozinho, né? Porque fiquei 5 anos e a maioria delas fiquei sozinho. Então, para mim foi muito difícil essa parte psicológico, né? Porque você acabava o treino, ia para casa e ficava dentro de casa. Às vezes 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tudo escurecia. O tempo já não ajudava. Então, e com isso, porque assim, para mim, porque tudo no começo para mim lá foi novidade, né? Cheguei no país onde não falava um A inglês e tinha muitas dificuldades, mas era bom porque era tudo novo para mim, né? Aquela experiência, 2, 3, 4, 5 meses, era tudo mil maravilhas. Depois, cara, foi apertando, né? Acabava jogo, chegava em casa final de semana, porque normalmente lá jogos dia de sábado, né? Se joga e acabava o jogo eu voltava para casa. Às vezes eu queria conversar com alguém e não tinha com quem conversar. E isso foi pegando bastante, sabe? E acabei bastante problemas mental mesmo, psicológicos. Às vezes pensar, às vezes, pô, às vezes você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada. E isso foi minando. E isso aí acaba atrapalhando a parte dentro de campo, a parte técnica, tática, físico, tudo. Mentalmente você tá sem nada. Só que chegou uma hora, cara, que eu que pedi para voltar pro Brasil. Foi um diretor na época do Sevilha, eu tinha mais 2 anos de contrato com o Arsenal. E eu cheguei com o Wenger e falei, professor, eu preciso voltar para o Brasil. Ele, não, pensa, vai, volta para casa, pensa com calma. E depois você volta aqui. E ele se preocupava, assim, ele sempre se preocupou comigo, né? Que ele sabia que eu morava sozinho. Acho que eu era um dos únicos que morava sozinho, que não tinha. E eu, beleza. Só que daí foi passando o dia e foi piorando, cara. Foi piorando. Falei, professor, eu preciso voltar. Até chegar, tive interesse do Shakhtar Donetsk na época. O diretor do Sevilha também foi lá na minha casa, almoçamos, tudo, batemos um papo para ir para a Espanha. E realmente a minha cabeça ela já estava cansada. Eu não queria saber de outros países, eu queria retornar para o Brasil. Então foi aonde houve um acerto. Porém, estava quase tudo certo para eu voltar para o Fluminense. Eu não ia nem para o São Paulo. Fizemos a pré-temporada na Malásia e quando nós voltamos de pré-temporada, chegamos em Londres, me despedi do pessoal, como se tivesse tudo resolvido com o Fluminense. Daqui a pouco vai para São Paulo, né? Aí foi aonde que deu tudo certo, mas foi uma coisa assim muito rápida que mudou, né? Então, realmente, e quando vim por empréstimo, acabei ficando e decidi ficar. Denilson, aproveitando esse gancho que você falou sobre a questão psicológica, a gente está vendo aí cada vez mais os garotos saindo aqui do Brasil, né, para ir jogar na Europa. Você acha que isso aí também pode afetar eles, continuar essa situação? Você passou por isso, né? Que conselho, de repente, você daria para essa garotada que está saindo daqui tão cedo, indo para a Europa? Como evitar esse problema, né? Se há de alguma forma, como evitar, né? Cara, vai com a família, cara. Leva pai, leva mãe, leva os irmãos, leva papagaio, leva tudo. Vai com a família, cara. Vai com a família porque nós não somos super-heróis, né? Somos seres humanos, temos falhas pra caramba e a única dica é levar a família. Denilson, o que mais te marcou lá na sua passagem na Europa e no Arsenal? Qual foi o momento mais marcante para você? Os momentos marcantes para mim foi mais dentro do trabalho mesmo. Marcantes porque muitas coisas eu nunca tinha aprendido aqui no Brasil e quando você chega, né, como eu cheguei com 18 anos, vi aqueles caras, parecia que eu era uma criancinha, cara, perante aqueles gigantes lá, né? E, e eu ficava abismado, cara, via o Thierry Henry treinar, e ele era fora da casa, treinando, jogando, a postura dele,
Eu admiro bastante atletas, né? De futebol com essa postura, a postura com que ele tinha dentro do vestiário também. Não só ele, como o Jens Lehmann, o goleiro alemão. Então, assim, eu tive grandes experiências e um deles que eu sou fã até hoje também, por tudo, não pelo atleta só, mas como pessoa, que é o Gilberto Silva, cara, que me ajudou inúmeras vezes. Quando eu estive lá, me chamava direto para ir para casa dele, mas eu ficava com vergonha, bastante tímido e Vai acabava encontrar não os indo. caras, pô? Às vezes eu não ia por achar que eu estava incomodando, né? Mas foi um cara que me ajudou bastante nesse período que ele esteve lá. Ó, o pessoal aqui tá mandando perguntas. O pessoal já tá lembrando aí do único gol, né? Aliás, você marcou pelo São Paulo contra o Palmeiras. A gente já vai falar disso. Agora também mandaram uma pergunta aqui querendo saber qual o time brasileiro mais conhecido na Inglaterra. Isso aí você sabe mandar? Sabe responder para o pessoal? Cara, esse daí eu nunca pesquisei. Nunca pesquisei não, cara. Essa situação que tem na Inglaterra tem muitos mineiros, né? Muitos goianos. Então, assim, você vai na área lá dos brasileiros e tem um monte de mineiro lá, camisa do Cruzeiro, do Atlético, de vários clubes, né? Mas, assim, dentro do clube mesmo, que o pessoal costuma mesmo, que eu um dia, naquela época lá, lancei até aquela situação que o Thierry Henry cantava o hino do Vasco, cara, no lá no, dentro do chuveiro. Isso Isso daí é eu fiquei. verdade mesmo, então, né? Isso é verdade, é verdade. Ele ficava cantando lá Vasco, Vasco, e daí acabei soltando essa matéria, pessoal daqui do Brasil. E chegou lá, cara. Eu falei, pô, acho que o Thierry Henry vai me dar uma dura, né? Não sabia como aquele povo era. E eu falei, Gilberto, chega aí, ó. Ele falou, o que que foi? Eu falei assim, então, cara, fazem uma matéria aí com o pessoal lá do Brasil lá. Eu acabei soltando uma situação que o Thierry Henry cantava, né, debaixo do chuveiro, Vasco, Vasco, Vasco. E os diretores já estão em Portugal, estão vindo para cá, para Londres, cara, já com a camisa autografada pelo Romário. Aí o Gilberto, não, fica tranquilo que eu vou conversar com ele. Aí conversou com ele, pô, que é isso, foi show de bola. Aí depois eu fiquei aliviado, né? Mas Passava no nada, né? Até ele começo. falar que tá tranquilo, passava nada, né? Não, você não sabia, né, cara, se o cara gostava, se realmente, pô, era pra ter falado alguma coisa ou não, ainda mais coisa lá de dentro, né? E acabei soltando essa. A gente ia falar aí sobre o Fluminense. Como é que foi essa história que você quase foi parar lá no Tricolor? No outro Tricolor, né? No Tricolor Carioca. Então, exatamente. Tava tudo certo, né? Porque o São Paulo, acho que na época não tinha condições de pagar o salário, né? E como o Fluminense estava com os investidores na época, o Fluminense se interessou. Porém, eu não sei depois o que aconteceu. O Juvenal deu um jeito dele lá e falou: garoto, vem pra cá. Aquele jeitão que ele era, né? E eu acabei retornando, mas eu iria para o Fluminense mesmo. E como é que foi essa volta aí, depois de tantos anos longe do São Paulo? O que você viu que tinha mudado quando você deixou o clube, né? O clube que te revelou. Como é que foi essa sensação para você? Desculpa, falhou aqui. Como é que foi para você, depois de tantos anos, então, né, voltar ao São Paulo, o clube que te revelou o futebol? Como é que ficou o coração nessa hora? Né? O que mudou da época que você deixou o São Paulo para quando você chegou lá? Como é que foi essa sensação? É muito diferente, né? É diferente. Você chegar até ir para um jogo contra o São Paulo. Foi na época que eu estava no Cruzeiro. E é estranho, é um sentimento muito ruim, né? Porque você sempre viveu ali dentro, né? Morava ali dentro do Morumbi ali. Morei um ano e alguns meses. E depois de anos e anos, você ir jogar contra o seu clube de formação, né? Mas é o futebol, a gente é profissional e, né, e às vezes torcedor às vezes não entendem, mas é uma coisa que faz parte, né, do nosso dia a dia mesmo. E na volta, Lara, quando você saiu do Arsenal, você chega no São Paulo depois de tantos anos. Como é que foi o coração ali? Ficou na boca?
Aí ficou, cara. Aí foi só alegria, porque eu estava feliz porque estava retornando para o Brasil e próximo da família, cara. É, porque família é tudo e você quer estar próximo, né? Quer estar do lado. Então, para mim foi tudo, e ainda mais voltando para o São Paulo, né, cara? Aquele momento foi muito gratificante. E passei alguns jogos depois com bastante dificuldades, né? Porque o futebol é totalmente diferente, né? Com o europeu. Então, no começo, acabei sofrendo bastante, mas depois foi normalizando. Você crê que a sua passagem pelo São Paulo foi seu melhor momento como jogador? Ou foi no Arsenal? Qual você considera seu melhor momento aí no futebol? No Arsenal. É. Como atleta, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvidas, até porque eu sentia mais o Wenger, né? Ele dava muita liberdade para nós. Não que os treinadores aqui não dão, né? Mas na Inglaterra me davam muita liberdade. E para você ver, cara, se pegar até números, questões de números mesmo, fiz bastante gols, assim, que eu joguei o tempo aqui, fiz mais gols do que aqui no Brasil, então sem dúvida, cara, tinha liberdade para ir na frente. E quando eu voltei pro Brasil, cara, me prenderam bastante, entende? Então, muitas das vezes você fica naquela, vou, não vou, vou, não vou, e isso acaba dificultando também. Mas tive meus momentos bons no São Paulo também, né? Tive Inclusive meus aquele gol, momentos né? bons. O pessoal aí tocando no assunto do gol do Ah, Palmeiras. Vamos relembrar esse momento, então. Como é que foi para você marcar aquele gol, ficar ali em cima do símbolo, né? O Morumbi cheio de torcedores ali gritando seu nome. Como é que foi aquele momento? O que passa na sua cabeça naquela hora? cara, aquele momento ali foi especial porque aquele gol foi dedicado à minha mãe, né? Ela era São Paulina e falava para as amigas, né? Que eu iria jogar no Morumbi, não sei o quê, que ia jogar no São Paulo. E depois de anos que eu fui saber, meu pai comentando comigo, tudo. E falei, cara, eu tenho que fazer um gol no profissional, eu tenho que fazer um gol, que esse primeiro gol vai ser para minha mãe. E quando a bola veio, do jeito que eu ajeitei, cara, eu tinha dois lances ali para fazer. Eu ia cruzar, ia colocar na área, ia ter impedimento, ou o Bruno ia sair para pegar, ou eu chutava. Eu preferi chutar, né? Porque eu sempre arrisquei. Nunca tive medo. E quando arriscava, às vezes bola ia ruim, a bola subia muito, mas eu nunca. Então eu falei, cara, eu vou chutar. E parece que a mão dela tava ali. Do jeito que eu chutei, ela foi, cara. Então, quando eu vi a bola entrando, batendo na trave e entrando, aquele momento ali foi o auge para mim, porque eu falava pros jogadores, falava assim, cara, eu quero fazer um gol. Eu quero fazer um gol. Eu quero fazer um gol. E até então, que quando eu faço aquele gol, vão todos os jogadores me abraçar, né? Comemorar comigo, porque eles sabiam dessa vontade, desse desejo que eu tinha de fazer um gol pelo profissional, pelo São Paulo. Muito bacana. O pessoal quer saber que isso foi o mais bonito da sua carreira. O que você acha? Não, para mim não, cara. Para mim, eu falei já outras vezes, eu acho, na minha opinião, o gol mais bonito que eu fiz foi pelo Arsenal. Foi o primeiro gol contra o Newcastle, no Emirates. Para mim foi o mais bonito. Bacana. Você falou do Wenger aí, mas teve um outro técnico que também encheu sua bola, né? O Ney Franco, na época que foi seu treinador, disse que você era um jogador raro. Como é que você vê esse tipo de declaração aí de um técnico como o Ney Franco, né? Com os títulos aqui do Brasil. O Wenger também tinha esse hábito de elogiar publicamente. Como é que é essa sua relação, pelo menos, com os treinadores? Esses dois treinadores em específico, o Wenger e o Ney Franco. O Ney Franco, a gente, quando ele chegou, né, conseguimos encaixar, né, o time. Conseguimos ser campeão da Sul-Americana, quase a gente passa o Cruzeiro, ficamos em segundo em segundo do Brasileiro, ganhando do Cruzeiro dentro do Morumbi. Então, naquele momento, nós estávamos muito fechados. Não, porque o pessoal fala assim, mas que em 2012 o Lucas carregou o São Paulo nas costas. Não, cara, ali tinha 11 jogadores e cada um era importante na sua posição, né? E cada um contribuiu
para que o São Paulo conseguisse aquele título da Sul-Americana. Claro, o pessoal não leva muito a sério porque não teve do segundo tempo, né? Mas nós estávamos no momento muito bom. Até para ver que em 2013 a gente também teve uma sequência boa, já no brasileiro que a gente ficou em segundo. Né? Então, eu fico feliz com esse elogio que o Ney Franco deu, né? Sobre o meu trabalho, sobre o meu profissionalismo. E isso daí, cara, não tem coisa melhor do que você ouvir coisas boas. Cara, você tocou no assunto aí. Como é que foi essa final maluca aí contra o Tigre aí da Sul-Americana, cara? Confusão generalizada. O que aconteceu ali? Como é que foi aquela confusão? Vocês, jogadores, ali, como é que ficaram nesse momento? Então, acabou o primeiro tempo, nós descemos. Nós entramos para tomar água, hidratar, sentamos lá, tal, para bater um papo, dar aquela refrescada na mente. E eles já estavam vindo pelo corredor para entrar no vestiário, para brigar com a gente. Só que nisso já tinha segurança do lado de fora e tinha segurança nosso do lado de dentro. Quando o pessoal de dentro escutou que estava vindo o pessoal do time deles, eles saíram e empurraram a galera para lá. Aí teve a situação lá dentro, né, lá do lado deles lá, mas eu realmente não sei o que aconteceu. Mas que aconteceu, pancada aconteceu, isso sem dúvida. Saiu sulapada, então. Sulapada comeu lá. Sim, e sendo bem honesto, cara, sendo bem honesto mesmo, se aquele jogo retorna, se tem o segundo tempo ali, eu acredito que seria uns 4-5-0 ali para nós ali. Até pelo primeiro tempo que nós fizemos muito bem o primeiro tempo, né? E se tem um segundo tempo, e eles já estavam muito pilhados já, eles caíram na pilha, o Lucas fazendo as jogadas como sempre fez, eles agredindo e enfim, aquele jogo ali já estava já meio que marcado para nós. Você acabou tendo também uma outra experiência aí lá fora, né? Que foi no Al-Wahda. Como é que foi esse seu papel lá? Você acabou ficando não há muito tempo. Aconteceu alguma coisa também lá na época? Como é que foi essa experiência para você? Então, levou para mim o Magrão Volante, jogou um Palmeiras, Internacional, tudo, levou o contrato, levou uma proposta, né, do Al-Wahda, lá de Abu Dhabi. E eu falei, pô, cara, esse é o momento, né, de retornar para fora e agora com a família, tudo começa a esclarecer. Aí fiz um contrato de 3 anos, tudo, e o clube estava há 6 anos sem ganhar um título. O clube estava 6 anos sem ganhar um título. E quando nessa temporada chegou eu e o Valdívia, jogou no Palmeiras. Jogamos junto essa temporada. Aí fui abençoado por fazer o gol do título de uma Copa que nós tivemos, chegamos na final, tudo. E ganhei um título lá, cara, também. Então, assim, fiquei 1 ano e meio, porém, quando acabou a primeira temporada, eu vim de férias. Quando eu retornei, eles estavam querendo contratar um atacante. Então, esse jogador que seria excluído seria eu. Por quê? Porque eles gostam muito de atacante, meio atacante, né? E que fazem bastante gols. Então, ele falou assim, ó, vou tirar o Denilson, vai pro Cruzeiro, fica 5 meses, depois você retorna. Mas, na realidade, não era isso que eles queriam. Eles queriam que eu fosse já pro Cruzeiro em definitivo. E daí, o meu advogado falou assim, não, dá uma olhada bem aí, se tá tudo certo, se tá tudo fechado aí, para depois não ter blá blá blá, né? E resumindo aqui, que acabou eu vim por empréstimo pro Cruzeiro e acabei retornando, fiquei 6 meses lá no país, sem jogar, só realmente só treinando e só. Depois rescindimos o contrato, né, que tínhamos mais 1 ano e 1 ano e meio, aí acabei retornando para o Brasil. Você citou aí também a sua passagem pelo Cruzeiro, né? Você ficou pouquíssimo tempo lá no Cruzeiro, né? A gente está vendo a situação hoje, né? O Cruzeiro com diversos problemas, tanto dentro quanto fora de campo. Como é que foi a sua passagem no Cruzeiro? Você chegou já a perceber que o ambiente estava um pouco conturbado? Como é que foi a situação? Ou lá era um outro período? O Cruzeiro, na época, já brigava, né? Estava brigando ainda por títulos da Copa do Brasil, a época depois foi bicampeão, enfim. Como é que você via o Cruzeiro na época e o porquê que não deu certo o seu futebol lá em Minas? Não, cara, eu cheguei em Minas. Na realidade, o Thiago Escuro, né, que era até então um dos diretores do Cruzeiro, me ligou, estava no Emirados, pedindo para que eu fosse para o Cruzeiro.
Só que naquele momento eu estava muito bem com a minha família lá no Emirados, meu filho estava na escola, minha esposa fazendo um monte de coisa também, tava todo mundo estável, né? E eu falei, pô, aqui tá tão bom, cara. Eu agradeci e eu falei assim, Thiago, cara, quem não quer jogar no Cruzeiro, cara? Todo mundo quer jogar no Cruzeiro, mas hoje, infelizmente, a minha família está bem aqui. Aí ele falou, não, Denilson, eu entendo, e a gente, pô, batemos um papo muito legal mesmo. Só que daí o Sheik, como queria me emprestar, não queria que eu ficasse lá só treinando, aí decidimos. Falei, não, beleza, eu vou pro Cruzeiro, só que vamos fazer desse jeito, olha, 5, 6 meses e tal. Só como chegou, cara, porque quem tinha pedido a minha contratação foi o Paulo Bento, que antes dele, depois chegou o Mano, né? Quando eu cheguei, o Paulo Bento ficou mais um jogo e foi mandado embora, aí chegou o Mano. E o Mano tem a filosofia de trabalho dele e tudo, e um ótimo treinador também. Mas aí a questão do Cruzeiro foi a culpa mesmo de não ter jogado, foi minha mesmo, porque eu não fui profissional quanto deveria ser. Então, assim, o Cruzeiro, os profissionais, os staffs que tem lá, cara, show de bola, me trataram super bem mesmo, mas eu realmente não fui profissional como deveria ser. Então, assim, a questão do Cruzeiro é a parte mesmo, porque a responsabilidade foi minha. Denilson, apesar de você estar parado aí desde o Botafogo, você está no seu último clube, você está buscando aí um novo clube, né? Qual a sua maior motivação? Você é um cara que tem um currículo extenso, né? Tem diversos títulos aí na carreira. Qual a sua maior motivação ainda de seguir no futebol e buscando outros desafios? O que ainda te motiva a seguir na carreira, Denilson? Minha força de querer, cara. Minha força de querer é isso que me motiva a cada dia. Porque ainda tô com 32 anos, cara. Tenho falado isso bastante, né? Tô com 32 anos, mas o meu querer, ele fala mais alto. Eu poderia chegar hoje e falar assim, não quero mais saber de futebol, quero fazer outra coisa, né? Além do futebol, quero estudar, quero ver outra situação, mas ainda não, ainda é muito cedo, tô com 32 anos, estou muito novo. Então, cara, tô me preparando, mesmo sem clube, tô me dedicando ao máximo, não sou de ficar postando muitos vídeos em redes sociais, né? Sei que nós somos produtos e a gente tem que estar mostrando o nosso produto todos os dias, né? Em redes sociais, que todo mundo vê. Mas eu sou mais daqueles que trabalha quieto, trabalho na minha, para quando aparecer a oportunidade eu estar bem, né? Então eu tô nessa pegada, cara. Tô com muita vontade ainda. Quero parar de jogar bola daqui uns 5 anos, aí eu falo assim, enquanto o corpo tá resistindo, cara, eu vou estar na luta. Para descontrair um pouquinho, Denilson, tem alguma história aí de bastidor que você nunca contou para ninguém que gostaria de contar aqui agora pra gente? Dar uma entregada em alguém? Não, cara, vou fazer igual vários jogadores aí que pararam de jogar futebol e começam a soltar as paradas aí, porque pararam. Então eu vou ficar na minha para não dar bafafá. Mas não tem não, cara, não tem não. Mas quando me aposentar vai ter muita história para contar ainda, muita história, tenho muita história ainda para contar, cara. Isso é bom, bom, a gente vai atrás de você depois, hein? A gente vai ter Não, essas claro, histórias sem aí. dúvida, cara, sem dúvida, tamo aí. Ô, Denilson, quem foi o jogador que você mais gostou de jogar do lado, cara? Pra gente finalizar aqui nosso bate-papo. O jogador que eu mais gostei, tem vários, hein, cara. Aí é, O aí é especial, muita. aquele que você falou, pô, esse aqui, cara, é diferente. Jogar do lado dele é absurdo, assim. Aquele que faz a diferença mesmo, que fez com que você jogasse o fino, assim. Ele do seu lado, tabelando ali, era jogada boa na certa. Vamos dizer dessa forma, eu coloco o Fábregas. E aquele que você, assim, viu jogar, não precisou tabelar, mas que você viu jogar e fala, esse cara é como se fosse um ídolo pra mim. Meu pai. Bacana. Denilson, ó, cara, toda a sorte do mundo pra você, tá? A gente sabe aí que a gente tá nesse momento difícil de pandemia, né? A gente fica na torcida pro futebol retornar logo e você mostrar aí todo esse teu potencial, tá, cara? Dentro de campo também. A gente fica na torcida aí por você, tá bom? Eu que agradeço aí, cara, pela moral que você tá me dando aí.
E tamo junto, a gente vai fazer mais entrevistas aí. Pode ter certeza, vamos resenhar ainda muito ainda. A Tá gente bom? espera, camarada. Muito obrigado, tá, cara? Se cuida aí, tamo junto. Valeu? Valeu, cara. Um abraço, fica com Deus aí. Abração, até a próxima. Tchau, tchau.